Olá, alunos do curso Atitude, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Felipe. Então, mais um vídeo aí para vocês, para que a gente possa aprender. Vamos falar um pouquinho hoje sobre física. Vamos falar um pouquinho de um assunto que é muito importante aí na prova de todos vocês, desde lá do pré-técnico, do basicão, até lá o pessoal do vestibular, o pessoal do Enem, tá bom, gente? Cai pra caramba esse assunto, então preste atenção. Vamos falar hoje sobre eletricidade, introdução à eletricidade para vocês aprenderem. Então, gente, aí nós vemos o nosso assunto de hoje é eletricidade. Então, vocês têm que aprender, né? Aí, como nós já vimos na parte de química, né, alguma coisa sobre átomo, vamos relembrar alguns conceitos para que vocês possam ter esse aprendizado aí, porque é importante vocês relembrarem isso, porque isso faz parte da eletricidade, né? Vamos lá. Então, temos que conceituar o átomo, né? A maior parte do espaço do átomo é o espaço vazio, né, conforme vocês podem ver aqui na figura. No seu interior existe uma pequena região central positiva, né? É o que nós podemos ver aqui, que são chamadas de prótons, tá? Então no núcleo fica uma região central positiva chamada prótons, essa partezinha azul aqui, né? No núcleo encontra-se a maior parte da massa do átomo, né? Então ali no núcleo. Os elétrons, né, esse aqui, essa partezinha toda aqui, eles giram à volta do núcleo em órbitas circulares, né? Também conhecido como modelo planetário, que nós já falamos aí do modelo de Rutherford, coisa que a gente já viu e estamos relembrando. Os elétrons nos átomos movem-se em torno do núcleo com elevada rapidez. É impossível determinar simultaneamente com exatidão a posição e a velocidade de um elétron. E aí nós vemos o princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? O átomo possui um núcleo central de reduzidas dimensões e uma nuvem eletrônica. No núcleo encontram-se os prótons e os nêutrons, conforme nós já falamos. Os elétrons encontram-se à volta do núcleo na nuvem eletrônica. É possível falar em zonas onde a probabilidade de encontrar o elétron é maior. Tá, gente? Vamos lá. E aí, o que isso tem a ver com a eletricidade? Então nós vamos estudar isso, porque a eletricidade é o estudo dos fenômenos associados com cargas elétricas, não é? Essas cargas elétricas podem ser positiva ou negativa, por isso que a gente falou de prótons e elétrons, falamos das cargas, né? Então, nada mais é do que isso aí que a gente vai falar agora. Então, dois tipos de carga, positiva e negativa. A carga positiva está associada a quem? Obviamente aos prótons, conforme nós já falamos, no núcleo lá encontra-se os prótons que estão em carga positiva. As cargas negativas estão associadas aos elétrons. Então, tudo que for carga positiva é próton. Tudo que for carga negativa está associado aos elétrons. E corpo neutro, né? Possui os dois tipos de carga em igual número, homogeneamente distribuídas. Corpo carregado possui excesso total ou local de um tipo de carga. Tá, gente? Então, nada mais é do que isso. Cargas positivas, cargas negativas, cargas neutras. Muito tranquilo de entender. A unidade de medida das cargas elétricas, né, é Coulomb, tá, gente? Representado pela letra C. Importante vocês saberem. Isso daí todo mundo já ouviu falar, que os opostos se atraem, os iguais se afastam. É exatamente isso que acontece no princípio da atração e repulsão das cargas, né? Cargas elétricas de mesmo sinal, elas vão repelir-se, ou seja, elas repelem-se, ou seja, positivo com positivo se afasta, negativo com negativo se afasta. Mas de sinais contrários, ou seja, positivo e negativo, o que elas fazem? Se atraem. Tranquilo, pessoal? Tem que saber disso na hora de responder uma questãozinha, que é comum cair essas questõezinhas assim, principalmente com esses sinaizinhos aqui e com esses desenhos aqui. E aí você já sabe, sinais iguais afastam-se. Sinais diferentes atraem. Beleza? E vamos falar um pouquinho aí do princípio da conservação da carga elétrica, né? Que é o famoso Kiné. O que é o Kiné? Quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar.
onde a carga elementar, pessoal, é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, quando você se deparar com um cálculo de quantidade de carga, você vai fazer o seguinte: quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. E lembre-se, a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Num sistema eletricamente isolado, é constante a soma algébrica das cargas elétricas, tá? Muito interessante você saber disso. Processos de eletrização, pessoal. O que são processos de eletrização? Existem 3 principais e nós vamos descobrir e conferir agora. O primeiro deles é o processo de eletrização por atrito, tá? O atrito significa a esfregação, né? Então, você tem a esfregação de 2 corpos, né? Elétrons são transferidos de um corpo para outro, né? De acordo com a série triboelétrica. Ao final deste processo, né, desse processo todo, os 2 corpos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários. É por isso que quando o teu professor lá do 9º ano ou do ensino médio fez aquele esfregaço, por exemplo, numa régua e aproximou de um monte de papeizinhos picados, o que aconteceu com os papeizinhos picados? Eles foram atraídos ali pela régua, porque ela foi eletricamente carregada, né? Então, isso é um exemplo de eletrização por atrito. E temos um outro tipo de eletrização, que é a eletrização por contato, né? Que é aquela que quando se faz contato entre um corpo carregado e outro neutro, né? O excesso de cargas em um dos corpos se distribui pelo sistema único. Quando separa-se, novamente os corpos, a carga líquida fica dividida entre os dois, não necessariamente ao meio, tá, gente? Ao final do processo, os 2 corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. E a eletrização por indução é aquela que é feita pela aproximação de um corpo carregado, que é o indutor. Induz-se uma separação interna de cargas em um corpo inicialmente neutro, que é induzido, né? Aterra-se convenientemente o induzido e depois afasta-se o indutor. Ao final do processo, os indutores e induzidos estão carregados com carga de sinal contrário, o que faz com que atraiam-se. Beleza? É o que acontece, por exemplo, com os raios, né? Você pode observar aqui, né? As nuvens, né? Tudo sinal negativo, e aqui eu tenho carga positiva, então é o que acontece aí com os raios que ocorrem aí nos fenômenos da natureza. Bom, pessoal, esse é o videozinho pequeno que eu fiz aí para vocês falando sobre eletricidade, né? Espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios. Nos exercícios eu vou colocar questões de quantidade de carga, aquele Kiné, né? Para vocês calcularem quantidade de cargas com o número de elétrons e também a carga elementar. Vou colocar questões para calcular a quantidade de carga, também o número de elétrons, e a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, conforme vocês ouviram falar de mim. Também passarei questões sobre tipos de eletrização para ver se vocês entenderam. E é isso aí, vamos praticar. E na próxima aula, né, numa próxima, iremos falar um pouquinho sobre corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, enfim. Falaremos bastante sobre eletricidade nesse períodozinho aí que nós vamos falar sobre essas aulas, tá bom? Um abraço em todos, fiquem com Deus e até uma próxima.